Há uma possibilidade de se aplicar a BNCC na educação remota? Sim. Por que há essa possibilidade? E como é que a gente faz isso? Há essa possibilidade porque a BNCC ela vem com uma estruturação de privilegiar as interações e as brincadeiras. Isso também já veio com o Conselho Nacional da Educação, né, o parecer 5 de 2020, se não me engano, e tudo mais. Então a gente já tem essa coisa toda estruturada e sabe da possibilidade. Só que isso só é possível com os pais entendendo a necessidade da colaboração deles. Então, quando eu faço uma atividade e eu envio os códigos da BNCC, como o Jardel está colocando para a gente, Gi, eu faço o planejamento e eu coloco o código da BNCC, né? O código de qual campo? Digamos que a gente vai trabalhar espaço-tempo, quantidade, relações e transformações. Pego um dos códigos, né? Onde tem o objetivo do que eu vou trabalhar e lá está. Envio para as famílias. Envio uma estruturação mais em relação ao meu fazer pedagógico. Eu acho que essa questão do código seria algo que deva ficar nos meus registros, de forma bem clara, que eu estou tentando propor que a família trabalhe. Mas para as famílias eu preciso especificar claramente o que aquela atividade desenvolve e o porquê daquela atividade. Então, quando a gente pensa nesse planejamento, a gente estrutura com as famílias vivências, promoção de vivências, né? Gente, o que é que a gente vai fazer com o seu filho? O que é que a gente quer que você promova com o seu filho na sua casa hoje ou essa semana? A gente vai propor uma brincadeira, né? Uma brincadeira antiga, uma brincadeira que você brincou quando criança, que é uma brincadeira com bolinha de sabão. A gente só precisa que você tenha água, um pouquinho de detergente e algo que dê para soprar. Então, a gente precisa, a princípio, da preparação do recurso pelas famílias. A princípio, da preparação do recurso. E a gente tem uma tendência a fazer o quê? A enviar o recurso para a família. Porque a gente não acha que a família pode ter trabalho, né? O trabalho, por exemplo, se a gente for do campo, de cortar uma folha de bananeira e fazer um canudo, né? Ou o trabalho de pegar um arame e dobrar e fazer um arquinho, que é coisa muito simples de se fazer, com um pedacinho de arame, né? Então a gente fica estruturando muito as coisas e pensando muito nas famílias, no recurso que não tem e tudo mais, isso tudo é muito importante. Mas a gente não pode estar limitando também. Então, quando eu envio o código, às vezes a família não vai entender. Se eu envio a proposta e dou passos de como, não para que se faça exatamente igual, mas de como isso pode ser feito. Desde a confecção do objeto, ou a compra, se ela tiver condições de comprar, até cada etapa do trabalho. Isso vai ser muito, muito mais rico para a criança do que tão simplesmente eu enviar, esse aqui é o código, esse é o objetivo, essa é a atividade. Porque, pensa bem, tem professores que enviam mais uma espécie de planejamento, eu sei que não é o caso do Jardel. Envia um planejamento para a família. Olha, é isso aqui. E um planejamento, muitas vezes você vai para a escola dar aula e você vai substituir um colega seu e o planejamento dele não fica claro para você. Imagina, e você professor, imagina para os pais em casa. Então, quando a gente fala no trabalho com essa questão da bolinha de sabão com a criança, que a gente já, inclusive, já conversou antes, né, com vocês em outras lives, a gente vai pensando no que pode ser promovido através dessa brincadeira. Da questão de como a criança ela vai soprar e como é importante que ela exercite os músculos da face quando ela sopra. E todas as outras situações que vão sendo criadas a partir desse trabalho, né, com bolinha de sabão, que vai englobar aí os campos, o eu, o outro e o nós, quando ela interage com a família, né, para falar sobre o quê? Para falar sobre como é que era a bolinha de sabão, né,
mamãe, você já brincou disso? Papai, você já brincou disso? Como é que você brincava? Então, vem esse aspecto cultural todo nessa questão da bolinha de sabão. É um aspecto cultural riquíssimo, né? Porque é uma brincadeira que eu tô brincando hoje com você, que eu já brinquei quando eu era criança. E o pai e a mãe, como a criança tem na BNCC, tem essa questão da interação em pequenos e grandes grupos, com crianças pequenas e com crianças grandes, ou crianças grandes, maiores e com pais e com adultos, né? Isso tudo é muito importante. Então você tem o campo, eu, o outro e o nós. Você tem traços, sons, cores e formas, porque a criança, no momento que faz essa bolinha de sabão, se tiver num dia ensolarado, isso fica colorido, né? Fica bonito, fica um negócio assim extraordinário. Você tem espaços, tempos, pode promover atividades com espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, com corpo, gestos e movimentos. Então, é uma atividade extremamente rica que o pai não tem noção que é rica. Então, eu posso listar corpo, gestos e movimentos, colocar o código. Eu, outro e nós, colocar o código. Ou eu posso simplesmente dizer para os pais realizarem essa brincadeira, porque ela vai promover na família, né, uma visitação ao eu criança do pai e da mãe. Você vai ter como dialogar com a criança sobre essa brincadeira, porque é uma brincadeira que você brincou, que você vivenciou. Você vai ter momentos de interação que são ricos para a criança. E depois vocês vão brincar, ela vai movimentar o corpo, vocês vão correr, vão pular, vão tentar pegar a bola, vão soprar a bolinha. Eu estava brincando disso essa semana aqui com os meus filhos adultos, para vocês terem uma ideia. E isso é muito bom. Então, eu preciso deixar claro para as famílias que no momento que a criança está brincando e que ela está conversando com você, ela está aprendendo. Existe algo ali que está sendo aprendido. E mais, como é que você quer que a criança valorize a sua infância e crie vínculo com você, se você não fala da sua infância? Deixa eu ver os comentários das colegas lá no Facebook, não quero abandonar o comentário de ninguém, tá? Bom dia, Brena. Hoje, a gestão da escola fez uma reunião com uma pessoa da secretaria, mas foi muito constrangedor. Só teve cobrança, como se não estivéssemos trabalhando. Gente, vocês precisam entender a necessidade de vocês falarem. A nossa classe é uma classe que fala muito nos corredores, que fala muito na rede social, nos grupos fechados. Nos grupos abertos a classe não fala muito, pode prestar atenção. A classe não é de falar muito em página, ela fala nos grupos fechados porque tem essa ideia de que ninguém está vendo. A gente tem vídeos no YouTube com temas que são extremamente polêmicos que não tem um comentário sequer. E aqui tem comentário. Aqui esses vídeos tem 100 pessoas online, tem comentário, mas no canal do YouTube não tem. As pessoas vão lá, ver e saem. Porque não querem deixar registrado as suas queixas, as suas críticas. A gente aprendeu a abraçar o mundo, trazer toda a responsabilidade pra gente e não reclamar. Porque se de repente você diz assim, não, estou reclamando, sou o professor reclamando. O professor não deve reclamar, o professor tem que fazer, né, tudo que tiver ao seu alcance e fora do seu alcance, e não é assim. Alguém da secretaria está na minha escola, fazendo uma reunião com o gestor e apontando as falhas do processo remoto. Eu sou professora. No sentido que a secretaria vem para julgar o meu fazer pedagógico, eu vou julgar qual foi o apoio que a secretaria deu para os professores. Me deram um aparelho celular novo? Não. Me deram a internet? Não. Qual suporte que vocês me deram? E vocês estão pedindo que eu devolva uma educação EAD de qualidade no momento de pandemia, sem retorno. Eu vou criticar cada documento que a secretaria me mandar. Vou criticar cada cartilha que a secretaria tiver construído que eu acreditar que não é favorável nesse momento. Eu posso até ser voto vencido, mas eu vou falar. Então aprendam a falar. Não sejam constrangidos por secretaria e acreditem que vocês têm que baixar a cabeça, não. Secretário de Educação não deve constranger ninguém, deve ouvir a classe. Mas como é que ouve uma classe que fica acovardada diante dele? A classe diante do secretário parece que está diante de um rei. Cala a boca, fica quieta, ouve a crítica. Eu tenho muitas críticas para fazer secretarias e sempre que eu posso eu faço. E espero de volta. Então não se calem, não sejam constrangidos, não se deixem constranger. Fale, grite, esperneie. A gente precisa de apoio. Obrigada, Joana. Marcela, corta uma garrafa PET ao mês só para bolinha de sabão. Olha só, tá vendo? Garrafa PET. Todo mundo tem em casa, né? Eu acho que tem. Então, vai aparecendo as possibilidades. Como é que você cria um recurso de só para bolinha? Garrafa PET. Olha que interessante. Alessandra, Gil, o que eu percebo é uma competição de vídeos de professores sem esse planejamento. Os pais nem mandam devolutivas por não entender. São tantas palavras bonitas e códigos que para eles só dificulta. A gente falou dessa questão da comunicação,
Comunicação é algo muito importante, gente. O professor precisa entender e aprender a comunicar. Eu procuro falar as coisas de uma maneira muito simples para ser entendida. Porque eu não gosto de disse-me-disse e não gosto que a pessoa não entenda aquilo que eu estou falando. Então, a minha fala é simples. Não tem aquela coisa cheia de coisa não. E se eu falar alguma coisa que eu acho que não ficou bem entendida, eu fico redundando para explicar. Então, o que é que acontece? Eu falava sobre isso nas reuniões de pais e mestres. Um professor que usa uma linguagem rebuscada para falar com uma comunidade pobre, para falar com uma comunidade que não tem entendimento daquilo que ele está falando. A gente fez uma publicação no site com 9 erros que a gente não deve cometer nas reuniões de pais e mestres. E um dos erros é isso, é você comunicar as coisas com uma linguagem, que é uma linguagem sua, da sua área, para uma comunidade que não tem um entendimento e não tem obrigação de ter um entendimento de termos técnicos da sua área. O código é bom, especificar o código é bom, mas é preciso explicar para os pais o porquê daquela atividade, o que ela vai promover de uma maneira simples e que eles entendam. Porque senão ficam para encher de fichas com coisas bonitas, com palavras bonitas, que não é entendida e não é praticada. Isso vale também para os colegas professores. Se vocês têm dificuldade de entender a BNCC, comecem a pegar o dicionário e tentar tornar essa linguagem um pouco mais simples. Embora eu ache a BNCC muito simples, de linguagem muito fácil de ser entendida. A gente tem algumas lives, gente, no nosso canal do YouTube, sobre a Base Nacional Comum Curricular e como colocar em prática, né? Desculpa. Adriana, parece uma competição. Isso acontece também nas escolas públicas, acontece bastante. Mas a classe é desunida. Eu falava outra época que não sei se a classe é desunida ou amedrontada. Ou se tem muita gente na nossa classe que deveria procurar outros espaços, porque não tem perfil de educador. Né? São pessoas que são fatalistas. Eu acho que o fatalismo não cabe na educação, mas a gente tem muito de fatalismo na educação. É aquela ideia de que sempre foi assim, vai sempre ser assim, a gente não tem como mudar isso aqui, né? Então, a educação tem muito isso de fatalismo, muito mesmo. E eu não acho que isso seja legal, não, gente. Eu acho que se a gente não entende que dá para mudar, para reestruturar, para seguir os documentos, para buscar meios de fazer mais e melhor, a gente perde muito. Mas é preciso começar a entender a nossa profissão enquanto profissão, de fato. Muitos professores ainda se entendem enquanto tomadores de conta, né? Enquanto, como é que eu falo, vendedores de afeto e de amor para uma criança que é negligenciada em casa. E muitas vezes você deixa de fazer o seu papel profissional, tentando fazer o papel do papai e da mamãe, você não consegue fazer nenhum nem outro. Porque não dá para substituir as famílias, nem nada. O feedback, ele é importante, né? Mas o feedback, ele não precisa vir num papel escrito. O feedback, ele não precisa vir numa foto em si. O feedback, ele pode vir através de um áudio, de um relato de um pai, de uma mãe. Como eu falava a princípio com vocês, o registro em fotografia não é, nem de longe, um retrato fiel da realidade. Muitas vezes você tem um pai que mandou umas fotos bonitas, que fez a criança sorrir para tirar aquelas fotos, mas que a atividade foi estressante, foi desgastante, foi enjoada, né, que foi ruim para a criança, que não fez tão bem para a criança como deveria ter feito bem para a criança. Então você tem essa ideia de que porque o registro veio bonito, né, porque a atividade foi toda pronta, acabada, e o pai mandou a foto dessa atividade, e que isso foi bom. E isso não é o relato da realidade. As famílias, elas precisam estar aptas a falar sobre as dificuldades de desenvolver essa atividade, para que elas entendam também que na escola o professor tem dificuldade, porque ela tem dificuldade para fazer com 1. Imagina você com 20 na sala de aula. Então, deixar claro para as famílias que a gente não está no espaço de julgamento deles, porque a gente sabe que boa parte das pessoas que tomam conta das famílias, das crianças, eles não são profissionais de educação, os pais, e que vai ter dificuldades, e que eles não vão conseguir, que às vezes o professor envia uma atividade que ele não consegue fazer. Então, deixar claro que eles podem falar a verdade. Hoje não deu para fazer. E levar em consideração que a maioria de quem cuida da educação são mulheres.
mulheres que têm que cuidar da casa, né? Mulheres que trabalham fora, cuidam da casa, muitas vezes, por conta desse machismo estrutural na sociedade, não tem auxílio nenhum dos seus maridos, e ainda tem que cuidar da educação do filho, porque os maridos, né, não ajudam. Então, você tem toda uma questão de entenda o outro lado. Mas mais, sempre tem o mais, né? Em momento algum, acredite que você, professor, tem que gerenciar o tempo do pai e da mãe na casa para saber quanto de tempo eles têm que dar para os filhos deles. O gerenciamento do tempo do professor é o professor que faz. O gerenciamento do tempo do pai e da mãe é ele que faz. Então, se ele não consegue encontrar tempo para poder ajudar o filho, fica difícil. Deixa eu ver o comentário. Miriam, então, Gil, eu posso usar o objetivo, o código da BNCC de outra faixa etária? Essa é uma dúvida que eu também tenho, sinceramente. Porque, olha só, eu estava fazendo um planejamento, estava auxiliando um colega num planejamento, né? E dentro desse planejamento dele, ele estava trabalhando campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. E a atividade era uma atividade de registro, né? De registro em forma de desenho, onde a criança observa os provérbios do folclore, e aí, através disso, eles escolhem um para ilustrar. E a gente não acha, muitas vezes, o código, o objetivo em código referente àquilo que a gente quer propor para a criança. Então, às vezes, você quer propor que a criança faça a escuta dessa atividade. Por exemplo, eu tenho aqui ditados populares, eu quero que a criança faça a escuta desses ditados populares. Envio o ditado popular para a casa da mãe, para a casa do pai, e peço para ele, gente, leia para a criança esses ditados populares, e depois a gente vai sair, conversa sobre esses ditados, né, no campo escuta, fala, pensamento e imaginação, e aí depois a gente segue para um desenho, né, no campo de experiências, traços, sons, cores e formas. E aí você vai procurar o código dentro da BNCC que fale sobre essa questão da escuta, né, ou da leitura, e aí você não encontra. Você encontra na outra faixa. Aí você fica, peraí, já passou pela faixa, eu uso ou eu não uso? Então, é uma questão de você ir até a secretaria, até o seu gestor, até a questão do currículo da sua cidade, que já deveria ter sido montado a essa altura, para ver, né, o que foi atrelado a isso aí. Porque se a gente vai usar o código puro e simples, esse código, isso aqui, né? Ou se a gente vai criar os objetivos a partir da leitura que a gente faz de determinado código, aí seria outra coisa. Marlene, concordo quando você fala que não somos vendedores de afeto e que não devemos nos conformar com o papel assistencialista em que a escola está se transformando. Não é que está se transformando, a escola sempre foi. A escola nasceu, principalmente a educação infantil, nasceu com esse viés de assistência, e isso se perpetuou ao longo das décadas, e até hoje a gente olha para o professor que diz assim, não, tem que abrir as creches à noite porque tem mãe que precisa. Ou então diz assim, tem que abrir as creches só para as mães que precisam, como se a creche fosse um direito da criança, do pai e da mãe que trabalha. Não. A creche, de acordo com os documentos, ela é um direito da criança. Quando a gente pega esse direito da criança e coloca esse direito para ser um direito do pai, um direito da mãe, e passa por cima da criança, a gente tem outra coisa. O que é que você tem nesse momento? Você tem nesse momento as escolas e os profissionais que querem voltar e as redes que querem voltar, focando nessa questão de que nós estamos num país desigual e de que as mães precisam de assistência. Então não é o direito da criança, é o direito do pai e da mãe. E aí já perdeu todo o sentido do que realmente a educação infantil é. Direito da criança e não direito da mãe e do pai. Infelizmente. E as pessoas acham que isso é você ser desumano. Não é desumanidade, gente. É simplesmente entender a nossa profissão enquanto profissão. A gente acolhe as crianças, educa e cuida enquanto parte do nosso fazer pedagógico. Educar e cuidar são aspectos indissociáveis dos que fazeres na educação infantil. Então, a gente vai educar e vai cuidar. Sim, vai trocar fralda, vai limpar ranho, né? Vai fazer o que for. A gente vai. Porque é parte da nossa profissão. Mas daí a entender que a escola é um depósito onde as mães vão colocar os filhos delas, aí é outra coisa totalmente diferente. Miriam, mandei para as crianças bingo de letras, deu trabalho de encontrar na BNCC, usei um bingo de ideia criativa,
e as crianças amaram. Você não vai encontrar muito essa questão dessas estratégias mais com trabalho na escrita, na BNCC, porque ela vem sempre de um trabalho com escrita espontânea, né? Então vai ser sempre a criança, né, tentando escrever a letra, tentando escrever o nome, né, fazendo seus processos aí de garatuja e tudo mais. Então a base em si não vai lhe dar muitos espaços para você promover algumas atividades de jogos e brincadeiras nesse sentido de vir familiarizar as crianças com as letras. Então existem atividades que a gente vai trazer para a prática que não vão estar tão claramente especificadas na Base Nacional Comum Curricular. O que eu preciso entender é que, por exemplo, eu quero fazer uma brincadeira de bingo, um jogo de bingo, né? A Marcela está fazendo com o filho bolinho de sabão pela janela. Maravilhoso, faça, maravilhoso. Eu quero trazer uma estratégia de bingo e eu quero enviar isso para as casas das famílias para abarcar aí crianças de 4 e 5 anos na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. O que é que eu quero com esse bingo e o que é que eu vou promover através desse bingo, né? O que é que a criança vai estar fazendo? Então eu preciso pensar na atividade como um todo. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar da cartela do bingo, vou precisar de marcadores. O marcador pode ser pedrinhas, mas o marcador também pode ser canetinha. O que é que acontece quando eu promovo um bingo, né? Um bingo de letras. A mamãe, né, coloca aí as letras dentro de um saquinho e começa a retirá-las e a mostrar para o filho. A letra A, onde está a letra A? Eu estou familiarizando a criança com a letra A? Estou. Esse é um trabalho só do campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Aí é que está a questão no momento que você vai planejar. Você não pode pensar isso desatrelado, compartimentado. Como a gente vem falando, tem um vídeo no nosso canal do YouTube, no Ideia Criativa Educa, que a gente fala sobre a questão de trabalhar os campos de experiência fragmentados separadamente. Então, se você pega um bingo de letra, você pensa sempre no aspecto da linguagem. E aí você corre para o campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Você esquece da questão da preparação do bingo, da conversa que vai existir entre a família sobre o que é um bingo, como acontecem os bingos, né? Tem os bingos beneficentes, que experiência essa criança tem com a questão do bingo e tudo mais. Você vai esquecer da questão do trabalho com a coordenação motora fina, quando a criança precisa pegar essa pedrinha para colocar em cima dessa letra que foi observada, das associações que a criança faz entre essa letra que foi sorteada e a gente tem a mesa, sorteamos a letra M, a M é de mesa, né, mãe? E é disso e daquilo. Então você vai se perdendo quando você pega uma atividade e coloca dentro de um campo e não quer sair dali. Você vai se perdendo no resto, no entendimento do resto, que é o que a base mais traz para a gente como uma questão de vivência. É como a criança vivencia, como ela protagoniza, né? Como ela escolhe a atividade, como ela interage nessa atividade, como ela conduz essa atividade. Então ela pode pedir, por exemplo, para sortear as peças. Mãe, eu quero sortear. Ela pode participar da construção, né, dessas peças. Então eu já estaria trabalhando com a questão da escrita da criança, da escrita espontânea da criança. Então a gente vai fazer o alfabeto, para recortar o alfabeto e colocar essas letras dentro desse saquinho para posteriormente brincar de bingo. Então toda a preparação do material passa pelo olhar da criança e pela ação da criança. Então o bingo de letras não é só um bingo, né, para trabalhar e familiarizar a criança com as letras, mas parte de um processo em que a criança ela vai criar. Então a gente vai criar em quê? Vamos criar numa folha de ofício. Então a gente vai construir o alfabeto. Letra A, né? Qual é a letra A? E espontaneamente a criança vai desenhar o A, vai colocar dentro do saquinho, ou faz o C, ou a gente trabalha só com as letras do nome dele. Então passa por esse processo de trabalhar com escrita espontânea. Se de repente no meio do processo ele diz, eu não quero brincar de bingo, eu quero continuar traçando as letras, aí o papai e a mamãe abandonam a ideia inicial do bingo e a gente vai traçar as letras.
E onde é que a gente traça as letras? A gente traça com caneta, traça com lápis, a gente faz com massinha de modelar, a gente faz no sal, no açúcar, a gente traça de diferentes formas. E aí a gente vai estar... Aí a gente vai voltando para bem, se você escuta, fala, pensamento e imaginação, entrando nessa questão da escrita espontânea. Ou a gente vai modificando a atividade de acordo com o interesse da criança. E isso é algo muito importante de se fazer. Quando você começa a fazer o seu planejamento, o seu olhar não deve ser para a atividade em si, o seu olhar para a criança. E para o que vai ser promovido através daquela atividade. Então, eu quero familiarizar... O que é que eu quero? Eu quero que a criança se familiarize com as letras do alfabeto. Eu quero que ela se familiarize com as letras do alfabeto. Não é isso que eu quero? Ponto. Mas o que a criança quer? De que forma a criança vai atuar frente a esse material que eu estou oferecendo para ela? Quando eu mando uma cartela de bingo e a mãe pode imprimir ou não pode imprimir, ele pode marcar na tela do celular? Então, se ele vai marcar o bingo na tela do celular, por exemplo, o que é que eu posso fazer? Se ele vai marcar o bingo na tela do celular, eu posso pedir para ele fazer bolinhas. Não posso riscar a tela do celular, peço para ele fazer o quê? Faz bolinhas. E a cartela fica na tela do celular e a criança faz bolinhas, já trabalhando a questão da coordenação motora fina, do desenvolvimento dos músculos, dos pequenos músculos das mãos. E a partir daí ela vai colocando, o movimento que ela precisa fazer para colocar isso aqui numa tela de celular é muito importante para o desenvolvimento da coordenação motora fina dela. Entende? Então, não é a atividade em si, mas o percurso da atividade, as vivências, as interações, a brincadeira e como adulto deixa que a criança atue diante do material que ele está propondo. Deixa eu ver os comentários daqueles colegas. Jaqueline, canal no YouTube, Ideia Criativa Educa. Mas nós temos também o nosso site Ideia Criativa. Alessandra, o que você sugere para trabalhar com mini grupo de 2 a 3 anos? Alessandra, eu nunca trabalhei com essa faixa etária. Eu acredito que os professores que trabalham com essa faixa etária, eles têm uma responsabilidade muito grande, principalmente frente à base nesse ensino remoto. Eu viria mais numa perspectiva de orientação dos pais sobre como desenvolver a linguagem, por exemplo, com as crianças. Algumas atividades, quais livros ler para essas crianças, né? Como auxiliar para que essas crianças elas se desenvolvam mais, tenham um desenvolvimento integral melhor. Então, é muita leitura e muita orientação de pais, muito mais do que eu ficar na frente de uma tela, dançando, cantando, batendo palma. Eu acho que é muito mais responsabilidade de quem trabalha com minigrupo do que com quem trabalha com a faixa etária, que eu gosto mais, que é 4 a 5 anos, né? Jardel, eu sou do olho no olho. Eu tenho viés muito interacionista, sabe? Tipo Vygotsky, com muito Paulo Freire, sei. Aí resume minhas preocupações com o saber. O fazer e o saber fazer. Eu estou capenga na minha prática, angustiado. Fica muito... Você traz aí parte dos pilares, né? O saber fazer, né? O fazer e o saber fazer, que é um dos pilares. Mas a gente se preocupa muito com o saber fazer e muito pouco com o ser. A criança não precisa só aprender a fazer, ela precisa aprender a ser, ela precisa aprender a conviver, ela precisa aprender a interagir. No momento que a gente reduz a nossa prática pedagógica ao saber fazer, a gente atrela a questão, por exemplo, da criança aprender o nome a uma estratégia meio que mecânica. A criança já sabe escrever o nome. A gente fala escrever, mas não é desenhar. A criança já sabe desenhar o nome. Então a gente vê a criança desenhando o nome, nossa, ela já sabe fazer o nome. Mas realmente ela sabe fazer o nome, ela sabe desenhar o nome. E não seria importante que ela aprendesse o que são as letras, né? Para que servem as letras, onde elas são usadas, por que elas são usadas, o caminho da humanidade para chegar até o sistema que a gente tem hoje, do alfabeto, da construção das letras, das palavras e das frases.
Por que que a gente limita tanto o nosso fazer pedagógico a ensinar a criança a fazer? Se a gente precisa aprender a conviver e precisa aprender a ser. E nesse momento de ensino remoto, não seria importante os professores aprenderem a conviver com as famílias? Que as famílias aprendessem a conviver com os professores? Para que juntos, unidos, pudessem os dois pensar no que é mais importante, que é a criança, e menos nas dificuldades que eu tenho, nas dificuldades que o pai tem, né? Mas mais na criança, no que é interessante para a criança. Então a gente precisa entender que existem coisas muito importantes, muito mais importantes do que tão simplesmente uma criança desenhar o nome dela. Existem coisas muito mais importantes, a gente só precisa aprender a dar importância a isso. Bom dia, meninas. Mari, mudaram-se as nomenclaturas. Aqueles que acham que detêm o conhecimento apenas atuam pensando assim. Estão com muita dificuldade de sair do centro do processo e permitir a criança protagonizar. Subestimam a criança. Mari, a gente fez um vídeo há algum tempo atrás, tá no nosso canal do YouTube, quem quiser seguir Ideia Criativa Educa, sobre o que muda na educação infantil com a Base Nacional Comum Curricular. E a gente falava que pode mudar tudo e pode não mudar nada. Até o momento a gente vê que pouquíssimo mudou, pouquíssimas pessoas mudaram. E por que a gente fala que pode não mudar nada? Porque isso depende do seu olhar para a sua prática e do seu olhar para a criança. A primeira coisa a ser considerada na Base Nacional Comum Curricular é o conceito de criança, que já é um conceito que não nasceu com a base, é um conceito que já vem desde as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que ó, já tem tempo aí. Bom dia, as meninas do YouTube. Já tem tempo aí que a gente tem esse conceito de criança como sujeito histórico, né, produtor de cultura. A criança ela deve ser protagonista no processo. Como é que você tem uma criança protagonista no processo se ela não participa do planejamento? Se as próprias secretarias enviam pronto e acabado o planejamento para o professor? Se é o coordenador que constrói os projetos da escola, ou se é o coordenador que pega da Secretaria de Educação e traz para a escola, de acordo com o interesse do adulto, para aplicar no Centro de Educação Infantil com a criança. Então não tem BNCC em prática quando os sujeitos, né, que promovem a educação não mudam o olhar para a prática. Então, se a secretaria fragmenta a base em disciplinas e transforma a educação infantil numa espécie de preparação para o Fundamental 1 no sentido de escolarização, isso não vai mudar nada, absolutamente nada. Vai ser tal qual. Então, não se mudou nomenclatura. Não foi isso que aconteceu com a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil trata-se de uma reestruturação de educação infantil. É mudança, mas mudança nas ações, nas práticas pedagógicas, nos quefazeres dos professores. E isso não muda quando o gestor não muda o olhar, a secretaria não muda o olhar, os pais e a família não mudam o olhar. Então, na prática, só mudou a nomenclatura. Então, desse ponto de vista, não está errado. Por quê? Porque não há entendimento da classe, muitas vezes, sobre o que a BNCC propõe. Porque a classe, muitas vezes, não lê o documento na fonte. Fica escutando pessoas que falam não. Por exemplo, nós temos uma atividade, como a gente estava falando, da atividade de bolinha de sabão. Então, a atividade de bolinha de sabão, ela mexe bastante com o corpo, com o movimento do corpo, né? A criança, ela salta, ela pula, ela corre, ela busca os melhores lugares, ou ela se mantém sentada fazendo a atividade e tudo mais. Então, a gente busca muito isso aqui e diz assim, não, essa atividade é disso aqui. E a gente esquece que a vivência promove um passeio por todos os outros campos. Então, quando a gente já tem esse olhar fragmentado para a questão, tipo, eu vou fazer um bingo, então escuta, fala, pensamento, imaginação. Eu quero botar em escuta, fala, pensamento, imaginação, por quê? Porque eu estou pensando claramente em trabalhar a linguagem, porque eu acredito que o campo é um campo de linguagens e que um bingo só cabe no campo de linguagens. E que não tem mais nada ali além da linguagem. Então, a gente caminhou no Fundamental 1 para o que é interdisciplinaridade e nunca conseguiu colocar isso em prática da maneira devida, porque a gente está sempre fragmentando as coisas. Rejane, muito bom ouvir você. Primeira vez que ele acompanha ao vivo, estou encantada. Obrigada, amor. Você usou linguagem clara e fácil, de fácil compreensão. Associando a BNCC com exemplo, dessa forma se torna mais fácil de ser entendida e esclarecida.
Eu acho que a gente tende a entender que, porque estamos falando com professores, que todo mundo tem a mesma facilidade de entendimento das coisas. E nós paramos de entender que nós somos professores e que as pessoas aprendem diferente. Cada um aprende de uma forma. Então, às vezes o que é muito fácil, muito simples para você entender, para o outro tem que ser desenhado. Para mim, por exemplo, tem que se desenhar. Eu tive que ler a base, reler, ler novamente, e eu comecei a acompanhar vídeos. Por exemplo, para estruturar planejamento de acordo com a base, eu comecei a ver vídeos de pessoas que estão fazendo isso. E eu via os vídeos das pessoas fazendo isso no Facebook, no YouTube, e eu percebia que não era bem aquilo. Porque a pessoa só estava mudando o nome do eixo temático para o campo. E eu ficava pensando, não tem condições das pessoas não estarem fazendo uma análise de que isso é mudar a nomenclatura. E não observar o todo, né? Então, partir de protagonismo infantil, de vivência infantil, para trabalhar de acordo com a base, quando você é um professor que está trocando nomes, não vai rolar. Não vai dar certo. Então, eu preciso entender que não é mudar a sua base. Ô, Alessandra, eu não faço formação, amor, bota o papo. Eu acho que formação é coisa para pessoas que realmente são mais especiais e mais importantes do que eu. Não é me diminuindo, não, entendo, não me menosprezando, não. É porque eu acho que eu faço um apanhado geral. E eu redundo muito, passeio muito, ilustro muito, não sou tão prática. Mari, eu penso assim, há muito já existe o professor relatado na BNCC. E penso também que mesmo com a oportunidade deste avanço agora no papel, muitos educadores jamais atuaram a partir da BNCC. E nem vão, viu? Vamos lá. Esta preciosidade para estes ficará sim, mais um documento no arquivo da escola. Isso é uma realidade. Eu acho que a BNCC para a educação infantil, assim como as diretrizes, são marcos bem importantes. Enquanto que para o Fundamental 1 eu acho que se perdeu muito, para o ensino médio eu acho que se perdeu muito da BNCC. Mas para a educação infantil eu queria que fosse algo mais ampliado, né? E eu acho que a ampliação ela sempre vem a partir do currículo local e da construção das secretarias locais. Mas aí se perde muito, porque o entendimento que você tem dos 4 profissionais que construíram o documento para a educação infantil, essa etapa, o Foch, a Zilma e os outros 2 eu esqueci o nome agora, né? Então você tem essas pessoas que têm peso, né? Que realmente sabem do que estão falando, e tem outras pessoas nas secretarias que estão tentando entender o documento e aí construindo o currículo a partir do entendimento que eles não têm. Então a gente perde muito na construção dos currículos locais quando não há uma formação, né, do pessoal das secretarias das cidades. Obrigada, Valéria, pelo carinho. Adriana, teria primeiro que passar pelas secretarias municipais e estaduais de educação, pois parece que quem está nunca pisou na escola, né? A questão da base, vamos lá. A base e a realidade. A gente tem um vídeo onde a gente fala sobre a infraestrutura escolar, né? E o planejamento em ação. Tá lá no nosso canal do YouTube, para os colegas do YouTube, tá aqui no nosso canal do YouTube, no Ideia Criativa Educa, onde a gente fala sobre, tá também no nosso site ideiacriativa.org. Onde a gente fala sobre a infraestrutura das escolas e o planejamento e ação, e muitas vezes a muleta que a classe usa, né? Quando falo de muleta, eu não quero de maneira nenhuma ofender as pessoas, não é isso. Obrigada, Jardel, pelo carinho. Eu não quero ofender a classe. Eu só quero deixar claro para a classe que muitas vezes a gente se apropria de alguns discursos para não dar o mínimo. Quando a gente fala de protagonismo infantil e infraestrutura escolar, a gente entende que é necessário uma infraestrutura, né, que isso só virá com a questão dos governos engajados em fazer educação de qualidade e tudo mais. Mas a gente entende que mesmo nos espaços mais difíceis, é possível que a gente promova vivências que auxiliem aí na formação integral da criança. Mesmo nos menores espaços, é possível promover. Óbvio que a gente tem mais prejuízo, que seria melhor se a gente tivesse uma infraestrutura melhor, né? E quando eu falo de infraestrutura, basicamente na base, eu falo mais em questão de espaço mesmo. Espaço. Quando eu falo em infraestrutura de base, eu não falo só de material, eu falo de espaço. Acho que o que tem de mais difícil na promoção, né, de uma educação de qualidade na primeira infância é a falta de espaço.
espaço. Nós temos escolas funcionando em cubículos, sem pátio, sem árvore, sem nada. Então, sinceramente, é algo que para mim é triste de observar, que o poder público ainda deixa que as escolas sejam concentradas em cubículos e acredita que dá para promover uma educação top de qualidade em cubículos. E não dá. Mas dá para dar o mínimo, e se o professor parar de colocar empecilho, eu falo do professor que não quer ler o documento, viu, gente? Não falo do professor que entende a realidade e critica, porque a realidade está aí para ser criticada mesmo. Eu falo do professor que não lê o documento e já está com a muleta na mão. Não dá para fazer. E a gente tem muito desses professores. Eu chego em escolas, eu cheguei em várias escolas em que os PCNs ainda estão dentro do plástico. Os parâmetros curriculares nacionais não saíram do plástico. Não há leitura dos documentos. Não há. E a gente precisa entender que precisa ler o documento. Vamos ver aqui. Laila Alessandra, começar um dia com bate-papo neste nível só nos faz começar uma semana otimista e buscando melhorar como profissional e como pessoa. Obrigada, meu amor, isso é bom pra gente. Jardel, eu adoro a BNCC, mas não gosto como cartilha, e sim com flexibilidade. Eu não acho que nada no espaço escolar, né, para o professor realmente, que é um professor mais engajado em observar a realidade, eu não acho que nada precise vir como uma questão de uma cartilha pronta e acabada. Nada. Até porque não dá. Você observa o seu espaço, por exemplo, você chega na sua escola, quando você vai fazer o planejamento anual, o que é que você faz? Obrigada, André, pelo carinho. O que é que você faz quando você vai fazer o planejamento anual? O que é que você pensa? Se convenciona a pensar nos conteúdos e colocar esses conteúdos dentro das caixinhas que são as disciplinas. Não é isso? Planejamento anual geralmente é isso. Pega os conteúdos e encaixa aqui. É o que se convenciona nas semanas pedagógicas. Não sei como é que é na cidade de vocês, mas pelas minhas vivências eu acho que é muito isso. Quando você vai pensar em planejamento de acordo com a BNCC para a educação infantil, você precisa pensar os espaços, os tempos. Então, que espaços eu tenho nessa escola? E como é que eu vou utilizar esses espaços? Porque a BNCC não pode limitar, a BNCC não limita a ação do professor à sala de aula. Não pode, não dá. Não pode ser só na sala de aula. Então, que espaços eu tenho na minha escola que eu vou utilizar para promover a aprendizagem, para que a criança possa atuar? Então, eu vou observar que eu tenho a sala de aula, mas eu tenho o pátio, eu tenho a horta, né? E eu vou olhar como é que eu vou usar cada um desses espaços, né? Como os direitos das crianças, os direitos de aprendizagem, eles vão ser contemplados nesses espaços. Quais os materiais que vão me auxiliar nesse processo? De que forma que eu vou fazer isso? Então, o olhar do professor da base, ele é um olhar para o todo. A comunidade em que eu atuo, as famílias que eu recebo, a cultura local e toda a cultura do meu país e depois do mundo. Quando eu entro no campo eu, o outro e o nós, eu já penso nessa questão da cultura, né? A minha criança, por exemplo, ela vive na periferia. Ok. Nesse bairro, a gente tem roda de capoeira. A gente tem centros onde tem roda de capoeira. Ok, eu sei que isso faz parte da comunidade. Isso precisa ser trazido para o centro de educação. Eu preciso mostrar para a criança que eu conheço a cultura dela, que muitas vezes você sai do seu bairro, que é um bairro melhor, mais privilegiado, e você vem dar aula num bairro mais popular. E você nem conhece o bairro. Você só conhece a escola do bairro, não conhece mais nada. Então você precisa conhecer a cultura, precisa dialogar com as famílias, precisa entender as crianças. Precisa ter no início do ano esse espaço para sentar com as famílias para entender, por exemplo, quem é o João. Para perguntar para a mãe quem é o João. Como é que ela enxerga o João. E muitas vezes o que a mãe enxerga do João não é o João de verdade. É o João da casa dela. E aí quando o João chega na escola, você entende o João. Um outro João. E você passa para ela essas nuances, essas diferentes formas do João ser. E muitas vezes isso causa até certo atrito na escola e a família, porque a mãe diz assim, mas em casa ele não é assim. E aí o professor começa a questionar o pai, como que ele não é assim?
Ele é assim sim. Não, na casa dele ele pode ser um menino totalmente diferente do que ele é na escola. Porque não existe um João só. Ele não é só daquele jeito ou só daquele outro jeito. Ele é um ser humano, é um indivíduo. Né? Ele atua nos espaços. Então, muitas vezes, o espaço que o João atua, o espaço escola, ele atua de uma maneira. O espaço bairro, frente da casa dele, é outra maneira. E o aspecto casa do João, ele atua de outra maneira. Então, não dá pra gente simplesmente dizer que as famílias estão mascarando a realidade do que o João é. Entende? Então, é preciso começar a entender a infância de uma maneira mais ampla, porque geralmente você entende a infância como uma criança que é um adulto em miniatura, que você vai adestrar, que vai ensinar a viver. Educa para a vida. Eu vou educar essa criança para a vida. Como é que eu educo para a vida? Mostrando para ela como as coisas são ou como as coisas devem ser. E a base não pede que você adestre. Não pede que você cerceie liberdade. O que é que a base pede para você? Deixe a criança atuar, agir. Essa criança, ela é um sujeito histórico, que atua, que age, que pensa. Não é alguém que vem a ser, ela é. Enquanto você não entender o conceito de criança na base e nas diretrizes, que é o mesmo conceito, você não vai conseguir colocar a base em prática de jeito nenhum. Enquanto você olhar para a criança e fazer isso, que acho que é a Mari que estava falando, né? Você está subestimando a criança. Então, enquanto você olhar para essa criança e você pensar, não, é um adulto pequeno, eu tenho que ensinar as coisas porque ela não é capaz. Você não consegue botar a base em ação. A gente trabalha identidade e autonomia todos os anos, no início do ano. E quando a gente fala de identidade, da criança se reconhecer no mundo, né, reconhecer a sua história, e quando a gente fala em autonomia, dela saber atuar nesse mundo, agir nesse mundo, a gente precisa entender que se eu faço tudo pela criança, essa criança não se torna autônoma. Se eu levo a criança para a creche e eu dou a comida na boca e não ensino ela a pegar a colher e comer, eu não estou trabalhando autonomia. Se eu troco a criança o tempo inteiro, escolho a roupa que ela vai vestir, visto ela e não deixo que a criança nem tente botar o próprio short ou a própria camiseta, eu não estou trabalhando a autonomia da criança. Ela não está aprendendo a atuar sozinha no mundo. Então, conversa para boi dormir. A gente precisa começar a observar a realidade, observar a criança, observar a cultura que ela está inserida, cruzar isso com os documentos oficiais, com aquilo que a gente já leu. Ser professor, gente, ser professor, só professor, requer uma preparação muito grande. Muito grande. Não é só contar historinha, não é só sentar no chão, não é só cortar EVA. Ser professor de educação infantil requer um profissionalismo e uma formação que eu acho que é a etapa que mais pede de você. Porque respeitar o protagonismo infantil e colocar uma BNCC em ação, sem usar a muleta de não tenho infraestrutura, não tenho isso, não tenho aquilo, é difícil. Mari, sua história e vivência da criança, sua família e sua comunidade. Exatamente. Valéria, na adaptação das minhas crianças, eu gosto muito de conversar com os pais como são elas na visão deles. Porque, como você falou, a criança tem vários comportamentos e os pais costumam subestimar seus filhos. Bem como saber o que a criança gosta, né? Como, às vezes, a gente tem um projetinho que chama Tudo Sobre Mim, para o início do ano. Bom dia, Ana. Chegando no YouTube agora, eu já estou me despedindo. Né? Tem um projeto que chama Tudo Sobre Mim, para a educação infantil. E eu sempre falo, a gente pede para que a família converse com a criança sobre os gostos deles. E às vezes a gente descobre que o pai diz, a fruta preferida do meu filho é manga. E às vezes ele sabe qual era a fruta preferida do filho dele no ano passado, né? E o filho dele não gosta de uva. Às vezes o professor tem a impressão de que a criança gosta disso. Então, eu acho que o brinquedo preferido de fulano, a brincadeira preferida é essa. Eu vou colocar isso no relatório. Aí o que é que acontece? Acontece que a criança sinaliza para o professor na hora que ele está construindo o relatório, não, essa não é a minha brincadeira preferida, eu gosto de outra, entende? Jardel, então, BNCC dá uma live de várias horas. BNCC sem projetos, sem interdisciplinaridade, é limitar práticas pedagógicas educacionais. Sou de projetos, temas geradores
interdisciplinar nas minhas práticas. Opa, peraí que abriu aqui. Não gosto de trabalhar uma só caixa e corto e entro em outra. Nada a ver com o que eu estava fazendo. Exatamente. Eu acho que mas também tem que prestar atenção, Jardel, para que a gente não acabe fazendo emboladão muito grande e confundindo, né? Isso no Fundamental 1, não na educação infantil. Na educação infantil é vivência mesmo, né? Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho, né? Então, obrigada a Ana Lima aqui do YouTube. Eu gostaria muito de ter vocês lá no nosso canal do YouTube, tá, gente? Vocês que estão aqui no Facebook. A gente tem uma playlist só de BNCC. Como o Jardel falou, BNCC dá várias horas. Dá, porque você vai falar de marco legal primeiro, né? A gente fez as lives aqui, acabou no Facebook, acabou que eu não levei para o YouTube. Sobre os marcos legais, né? Desde a Constituição Federal até os dias atuais. A gente tem a questão da oferta das infraestruturas, isso que estaria aí na questão das esferas do poder público, né, dos 3 poderes e tudo mais. Temos os direitos de aprendizagem que a gente comentou cada dia, bonitinho. Temos a questão dos campos de experiência. Alguns se perderam, não foram para o YouTube, né? Mas no YouTube nós temos uma live sobre espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Eu vou pedir desculpa a vocês pela qualidade do vídeo. O meu celular não é bom, minha iluminação não é bom, tem cachorro latindo, tem gato miando, tem de um tudo, obviamente. A gente faz a live em casa mesmo, aqui ninguém é profissional, né? A gente tem uma live muito legal sobre traços, sons, cores e formas, também tá lá no nosso canal do YouTube. Quem quiser seguir a gente, Instagram, Ideia Criativa Educa, Facebook Ideia Criativa Educa. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, no nosso site Ideia Criativa, e compartilhar o nosso conteúdo, por favor. Nós temos alguns planejamentos de acordo com a base. Temos atividades selecionais também no nosso site. A gente tem de um tudo, são 12 anos de trabalho. Eu sempre falo para os colegas, a gente não vai pegar 12 anos de trabalho e jogar fora, né? E, assim, quem quiser ir no nosso site, nós temos artigos, temos bate-papos, nós temos atividades. Quem puder compartilhar o nosso conteúdo na rede, gente, por favor. Vocês que acompanham a gente no YouTube, né? Temos 9 pessoas online no YouTube. Muitíssimo obrigada, tá? Espero muito contar com vocês mais vezes. Temos outros vídeos aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, deixe o comentário de vocês. Deixem, pelo amor de Deus, deixem as críticas de vocês. Reclamem. Falem que não gostou disso, que não gostou daquilo. Porque à medida que a gente vai tendo discordâncias, eu sempre falo para os colegas, você aprende muito mais quando discordam de você do que quando concordam com 100% do que você fala. É a crítica que te leva a um espaço de reflexão melhor. Então, muitas vezes a gente não quer ser criticado, a gente não quer lidar com isso, porque a gente diz assim, a crítica é destrutiva. E eu sempre falo, a crítica é destrutiva para quem não aprendeu a lidar com a crítica. A crítica pode ser extremamente construtiva se o seu olhar para a crítica for esse olhar de que eu posso aprender. Óbvio que aqui ninguém está dizendo para você aguente desaforo, xingamento e tudo mais, que eu acho que isso de jeito nenhum, né? Eu acho que nem cabe e você não deve aceitar. Xingamento não. Rivalidade eu não aceito. Mas eu gosto da discordância porque ela me leva a um espaço de refletir, sabe, de pensar. Bom, eu estou defendendo que as escolas fiquem fechadas. Por que eu estou defendendo? Né? E que argumento você pode usar para que eu mude de ideia? E eu vou mudar de ideia? Talvez sim, talvez não. Eu me dou ao luxo de mudar de opinião. Eu acho que uma das coisas que eu tenho mais orgulho é essa, de me dar o luxo de mudar de opinião, de mudar de ideia. Né? De acolher o seu pensamento, de acolher o seu olhar para a realidade, para a sua realidade e pensar, peraí, o mundo não gira ao redor do meu umbigo e não é tudo como eu acho que é. Então, quem está no chão da escola tem essa possibilidade de trazer para a gente algo que a gente não tem quando você está no campo da pesquisa. E quando a colega diz, o secretário da educação chega na nossa escola e eles constrangem a gente. Então, o secretário, a secretária da educação, né, o pessoal da educação, da secretaria chega constrangendo. Olha que coisa terrível. Em vez de você chegar para ouvir o professor, você chega para constranger e dizer que não está bem feito. Às vezes a secretaria dá meia dúzia de diretrizes e diz assim, faça e faça bem feito. Não orienta, não está junto, não dá suporte, não dá nada. Aí chega e constrange o professor.
Não se deixe constranger. De forma nenhuma. Não se deixe constranger. Vocês estão no mundo nessa relação de diálogo. Se não existe diálogo numa reunião pedagógica, seja com a secretaria ou com seus próprios colegas, então não existe mais nada, não vale mais nada, não presta para coisa nenhuma. Uma reunião onde um fala e todo mundo escuta, não é uma reunião proveitosa. Uma reunião onde alguém te constrange e só sabe dar cobranças, não é algo proveitoso. É o que a gente já falava em relação à semana pedagógica. É um monte de informação que só vem no sentido de cobrança. Mas ninguém fala, muitas vezes, do bem-estar do professor, da saúde mental do professor, né? Das ferramentas que o professor precisa. Então falta esse apoio, falta esse olhar também para o educador. Vocês são seres humanos, não são máquinas. Então aprendam a conviver com a crítica do outro, aprendam a criticar quando é necessário criticar, sem raivosidade, sem entrar no espaço de rivalidade, né? Vai estar no YouTube, Jardel? Vou esperar você. Nas próximas lives a gente puxa lá pro YouTube, tá, gente? Ó, um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.